Graça e paz, meu povo amado, dando continuidade às meditações. Hoje eu trago para vocês, que foi feito ontem, essa meditação de Josué, capítulo 3. Eu escolhi um verso-chave para iniciar, é o verso 5, onde Josué ordenou para o povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Antes do início da travessia do Jordão, eles deveriam se dedicar, passar esse tempo dedicado ao Senhor. Amém? Existe todo um processo físico, mas muito mais importante, um processo espiritual. Tudo começa com o temor ao Senhor. Aqueles que levam as coisas de Deus a sério e a obediência à sua palavra, à sua ordem, e seguir as instruções de Deus. Amém? Se santificar, oração, jejum, não tomar bebidas, não se abster de várias coisas. Amém? A segunda parte é as promessas de Deus para as nossas vidas. O que é que a gente tira em Josué 3? Eu escolhi o verso 7, onde Deus fala: hoje começarei a exaltá-lo. Ele está falando para Josué. Tudo que ele promete a partir deste ponto será o início da virada, gente. E o povo saberá que Deus estará conosco na vida da gente. Deus vai nos exaltar, promessa de Deus. Amém? E o povo saberá que Deus está conosco. Terceira, condições para essa promessa acontecer. No verso 5 também, santifica-se. A preparação para as lutas. Devemos, não só naquele momento da travessia, mas devemos nos santificar sempre, nos preparar sempre, para a gente se preparar, como diz lá em Efésios 6, a gente se preparar para o dia mau, se revestir da armadura do Espírito. Amém? Então, a gente tem que se preparar para as lutas, mas também para termos uma vida abençoada. Santifique-se para ter uma vida abençoada. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O verso 3 também, a ordem para a gente ficar atrás da arca, na presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Deus vai na frente, gente, pois não sabemos o caminho, como diz lá esse verso. Deus, siga o Senhor. Seguimos o Senhor através da palavra, seguimos o Senhor atrás da sua presença. Siga o Senhor. É uma condição para essa promessa na sua vida. A presença de Deus na sua vida. Então, o quarto, atributos de Deus que a gente vê nesse capítulo 3 de Josué. Deus é poderoso. O poder de Deus ao fazer o Jordão se separar, permitindo que o povo passasse em terra seca. A arca da aliança, a presença de Deus, parou no meio e todo o povo passou. Depois os sacerdotes com a arca se retiraram para outra margem e as águas fecharam. Amém? Uma outra parte também no verso 16. Esse verso é o 16 que acabei de ler, desculpa. Também Deus é soberano. É um atributo ao longo desse capítulo, ordenando Josué cada passo. Não um verso só, mas vários versos. A cada passo que seria dado. Deus é fiel. Outro atributo, a fidelidade de Deus. Ele é cumpridor de cada promessa
e cada momento que se avança. Amém? Ele realiza, ele faz. Também a presença de Deus, a Arca da Aliança, né? A arca é o símbolo físico dessa presença. A presença de Deus estava com eles todo o momento dessas lutas. Ele ordenou que fosse levada à frente do povo, e o povo ia acompanhando até que o último passasse, como eu já disse. Então, esses são atributos de Deus, a presença de Deus naquele lugar, a onipresença. O 6, alguns textos que se relacionam com esse capítulo 3 de Josué. Números 10 menciona que os sacerdotes carregavam a arca no meio do povo, isso desde aquela época do deserto. Deuteronômio 31, capítulo 31, detalha as instruções de Moisés para Josué e os levitas sobre o processo de passar o Jordão. Esse texto também se relaciona com esse capítulo. Amém? E uma aplicação prática para a nossa vida que trazemos nesse capítulo, a fé. A fé é a confiança que nós temos em Deus para superar todos os obstáculos colocados na nossa vida, no nosso caminho. Vamos enfrentar os Jordões da vida, atravessar esse Jordão com o pé seco. A travessia era intransponível, aquele Jordão, mas com a fé a gente conseguiu ultrapassar. Mesmo naquela época de cheia, mesmo na dificuldade maior, a gente vai ultrapassar os obstáculos. Amém? Então a fé para a nossa vida, a confiança em Deus. Santidade, mais uma vez a gente fala de santidade. Ter um compromisso pessoal, buscando santificação na nossa vida. E se revestir, como eu já disse também, da armadura de Deus. A gente se preparar. A santificação foi uma preparação para a travessia. E eu acrescento a armadura do Espírito Santo, para a gente enfrentar as lutas. Ter um espírito preparado para enfrentar e superar as travessias da vida. Amém? E mais uma vez a gente fala de obediência. Obediência à direção de Deus na nossa vida. A gente tem que saber o que Deus quer para a nossa vida. Siga a arca da aliança. Siga a presença de Deus. Obedeça em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e tudo que é caro para ti.